Muito bem, temos uma pessoa aí já, né? É um prazer receber você. É um prazer estarmos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Estarmos aqui para glorificar o Senhor, para servir ao nosso Deus, né? Para honrar ao Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos esperar mais algumas pessoas. Mas outro irmão deve estar entrando aí. Não sei quantos estão aí no Face. Quantos estão aí no YouTube. Quem puder mandar um recado. Nós estamos ao vivo no Face e no YouTube. Ok? Consta somente uma pessoa no YouTube e uma pessoa no Facebook também. Se você puder mandar um ok. Vou tentar mandar o link aqui para que as pessoas possam também acessar, tá? Pelo nosso WhatsApp. Muito bem. Os nossos chats estão abertos tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá? Você poderá assim participar também. Estarmos aí juntos aí nesse propósito, tá? Vamos cantar um cântico ao Senhor para estarmos assim juntos celebrando. Eu vou mandar aqui o link para o pessoal da igreja para que os demais possam acessar. Muito bem, mandei para os irmãos. Nós já temos praticamente 3 pessoas aqui. Júlia Barbio
Barbuio, é um prazer, tá? Você é da Igreja Cristã Evangélica de Vila, deixa eu ver onde. Só um minuto, eu não tô enchendo. Vila Santa Isabel, muito bem. É um prazer, tá, Júlia? Ter conosco você aqui participando da nossa escola bíblica dominical. Tá? Nós vamos cantar um cântico que vocês podem também estar participando, enquanto os demais irmãos vão acessando aí a nossa página. As nossas páginas, estamos no Facebook e no YouTube, tá? Vamos cantar aqui um cântico que todo mundo eu creio que conhece muito bem, que é Seja Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, tá? Muito bem, Julia, prazer, tá? Tá aí na Vila Carrão, que legal, hein? Muito bem, aí na Zona Leste. Manda um abraço para sua igreja também, para o seu pastor Ferreira. Eu sou o pastor Marcos, pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui de Interlagos, tá? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos então orar ao Senhor agora, nesse instante. Pedir a sua direção, a sua sabedoria para a nossa aula. Que Deus possa falar grandemente ao nosso coração. Amém. Lembrando que nós estamos tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Nós estamos aí, todos aí participando. Eu passei aí no Facebook o link do YouTube. Se alguém talvez perder aí a transmissão, tá? Nós estamos aí, você pode depois estar também aí entrando no Facebook, tá bom? Perdão, melhor dizendo, no YouTube. Eu vou colocar agora no YouTube o link do Facebook, tá? Quem talvez achar melhor depois pode participar, tá bom? Vamos orar ao Senhor então nesse momento. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse instante. Obrigado por o dia que o Senhor nos dá, de vida, de saúde. Mais um domingo, ó Pai, na Tua presença. Apesar da distância que nós nos encontramos, nós estamos aqui para honrar e servir ao Senhor, ó Pai. Para estarmos juntos no Teu altar, para estarmos juntos, ó Deus, ouvindo mais a Tua voz, o Teu clamor, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, que está passando dias difíceis, dias que não pode muitas vezes se reunir como se reunia no passado.
Nós sentimos muita falta realmente da comunhão, de estarmos juntos, presentes, participando uns com os outros, ó Pai. Nos dê sabedoria dos altos céus, para que possamos sempre, sempre, de todo o coração, estarmos aprendendo mais, estarmos firmes na Tua graça, no Teu caminho, ó Deus. Não deixe que nenhum dos cristãos venham se desviar, mas que cada um, ó Pai, possa realmente servir e estar firme e perseverante, ó Pai, na fé e no conhecimento do nosso Senhor. Cuida, ó Pai, da Tua igreja, cuida dos nossos idosos, cuida, ó Pai, de todos os detalhes e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estaremos hoje estudando a nossa aula, né, a nossa aula de número 10 da nossa revista Marcas de uma Igreja Saudável, tá? 9 marcas de uma igreja saudável. Esse é o tema que nós estamos estudando nesse semestre com a nossa igreja. É um tema muito pertinente, muito útil, muito atual para a igreja do momento, né? E principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Momento difícil, de isolamento social, de limitações, onde nós não podemos nos encontrar como nós nos encontrávamos, não podemos estar indo para a igreja normalmente, né? Ou seja, nós temos que, acima de tudo, ser saudáveis em nossa vida espiritual. E essas lições, elas tratam de vários assuntos, falando de várias coisas, a importância do evangelho em nossas vidas, a importância de uma teologia, de uma doutrina bíblica, para que a igreja seja uma igreja forte, a importância da evangelização, ou seja, agora estamos falando sobre o discipulado, né? A importância de estarmos discipulando as pessoas que assim se achegam para a igreja e para que a igreja também se fortaleça. O discipulado é algo contínuo na vida do cristão. Nós estamos sempre aprendendo cada vez mais como seguir melhor a Cristo, como ser um discípulo do Senhor, um discípulo autêntico, um discípulo realmente que renunciou a si mesmo. Para seguir a Cristo, é importante renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Então nós temos que agir desta maneira. E nós vimos na aula passada, revendo um pouquinho, sobre essa questão que todos nós somos um discipulador, todos nós. Todos nós também somos um missionário. A grande comissão não é dada somente para aqueles que vão para o campo, aqueles que vão para os outros países, para as outras nações, fazer a obra missionária, não. A, alcançar os povos e alcançar o pecador é tarefa minha, tarefa sua, de cada um dos cristãos. Cada um de nós que nos convertemos a Cristo, que temos a palavra de Deus em nossa vida, nós realmente temos que ter isso em mente. Nós fomos chamados para fazer discípulos, como diz lá em Mateus capítulo 28, 18 e 19, que fala: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, fazei discípulos, seguidores de Cristo. Aí fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tarefa da igreja, claro, né, de batizar, de arrolar essas pessoas à igreja local. E também a tarefa que Jesus Cristo nos ensina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ou seja, em discipular implica em ensinar a pessoa, o cristão, a cada dia mais seguir e obedecer os mandamentos do Senhor. Todos nós temos muito a aprender, né? Então, todos nós somos discipuladores, todos nós somos realmente fomos chamados para essa grande comissão. Eu vou só ler novamente uma frase que está na página 68, para quem tem a nossa revista, você da nossa igreja de Interlagos, que fala o seguinte, né, uma frase escrita por Marshall e Penn, diz assim: a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que o torna a fazer discípulos, a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Então, ser discípulo é realmente fazer novos discípulos, né? Alcançar novas pessoas para Cristo, né? Novas pessoas para o Senhor. Então, nós temos que entender isso, tá? Então, todos nós somos
chamados e comissionados a alcançarmos vidas. Eu costumo falar para a minha igreja e para cada um de nós, fazer missões, nós fazemos missões aonde há pecadores necessitando do Evangelho de Cristo. Aonde houver pecadores, e nós temos pecadores em todos os lugares, porque todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram, onde houver pessoas que não conhecem Jesus, seja aqui em São Paulo, seja aqui em Interlagos, seja na Zona Leste, seja no centro de São Paulo, seja no interior, seja em outros estados, seja em outros países, em nações não alcançadas, povos não alcançados, nós temos que fazer missões. Essa é a nossa tarefa, tá? Então nós vamos ver hoje sobre o ponto 2, que é o que é discipular. Né? A nossa lição vai falar para nós o que é discipular. Eu vou ler para vocês essa parte da nossa revista. Quem tem a revista pode acompanhar aí. Quem não tem, pode estar atento, ouvindo. Diz o seguinte. Então vem a pergunta-chave. O que é discipular? Milhares de definições complexas e programas intricados podem ser dados, mas o pastor Mark Dever define de forma surpreendente. Discipular é ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Olha que interessante. Mark Dever foi quem elaborou esse método, né, 9 marcas de uma igreja saudável. Ele é um pastor de uma igreja grande nos Estados Unidos. E ele falou, né, resumiu essa tarefa, o que é discipular, em uma frase bem curta, disse assim, é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Será que, e aí fica uma pergunta para cada um de nós, será que nós estamos realmente ajudando os nossos irmãos a seguir a Jesus? Ou será que nós estamos vivendo, né, aquele ditado popular, né, cada um por si e Deus por todos? Será que é será que é isso que Deus quer para a igreja? Será que esse ditado se aplica à igreja? Né? Cada um por si e Deus por todos? Não. Nós, como igreja, temos que entender que nós fomos chamados por Deus, salvos pelo Senhor, para fazer novos discípulos e ajudá-los na tarefa de obedecer ao Senhor, na tarefa de realmente cumprir, para que eles possam ser discípulos fiéis, para que a igreja seja forte. A tendência hoje na igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica brasileira, é alcançar pessoas. As pessoas vêm para a igreja e muitos não aprendem os princípios básicos da fé cristã, né? E não são ajudadas. Há um ditado que diz que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos, né? Ou seja, as pessoas vêm para a igreja, muitas vezes passa por lutas, por dificuldades, muitas vezes comete erros, muitas vezes frutos da falta de maturidade, falta de crescimento espiritual, falta de apoio, de ajuda e tudo mais. E nós muitas vezes deixamos as pessoas e elas acabam muitas vezes indo embora, ou se desviando do caminho, ou indo para outros grupos, até mesmo sendo arrebanhados por outras seitas, porque muitas vezes a igreja não cumpre o seu papel de ensinar uns aos outros. Nós estamos aqui para aprender. Eu, como pastor, digo para vocês, eu estou aqui para aprender cada vez mais, né? Aprender cada vez mais. E por mais que eu estudo, eu sempre estou estudando, preparo a mensagem, os estudos, leio a Bíblia todos os dias, tudo mais, passei pelo seminário e tudo mais, sempre eu tenho que aprender. Sempre. Sempre vou aprender algo novo, né? Algo desafiador para a minha vida. Então, que você possa entender também isso, né? O que Mark Dever diz aqui, que é ensinar uns aos outros, né, a obedecer a Cristo. Depois ele diz: precisamos parar de complicar. Muitas vezes dificultamos o discipulado para dar a desculpa que é muito complicado. Paulo, em Colossenses 1, 28 e 29, diz que se empenhava esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Deus, para anunciar o Evangelho e para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Vamos ver esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Eu vou ler para vocês. Colossenses 1, 28
e 29. Paulo diz para a igreja da seguinte maneira, olha só o que ele fala. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Olha só, Paulo que foi um grande exemplo de discipulador, né? Pessoa que discipulava, que realmente ia avante, né? No evangelho, pregando o evangelho e ensinando as pessoas a obedecer ao Senhor. Né? Paulo diz aqui, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para que nós possamos caminhar na perfeição cristã, para que nós possamos, né, caminhar em santificação e consagração ao Senhor. Claro que nós não conseguimos ser perfeitos 100%, não conseguiremos, isso é impossível. Eu preguei de manhã na igreja, nosso culto, está aí disponível também no YouTube, nosso culto, se você quiser assistir, tá, ou não assistiu, está aí no nosso Facebook, também no YouTube da igreja, nós temos aí o nosso culto disponível. E eu falei sobre os frutos do Espírito, comecei uma série sobre os frutos do Espírito, e Paulo, falando aos Efésios, ele chama, né, o povo à santificação, para que possamos realmente levar a sério a vida cristã. Então, o objetivo de Paulo é apresentar todo homem em perfeição diante de Deus, é que ele fala no versículo 29, para isso que eu também me afadigo. Ou seja, Paulo era alguém que incansável na tarefa de ensinar, na tarefa de levar pessoas a Cristo, na tarefa de anunciar Cristo para todo aquele que necessitava. Né? Paulo tinha essa tarefa, ou pessoalmente, ou mandando cartas, né? Claro, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele fala que ele se afadiga esforçando-me o mais possível e procurando cada vez mais, né, a eficácia que vem de Deus. É Deus que nos capacita. Então você é um discipulador e discipular é levar pessoas realmente a, a obedecer ao Senhor, a crescer na graça, para crescer em consagração. Quando a igreja entende isto como algo necessário, que não é tarefa somente do pastor da igreja ou de algum oficial da igreja, porque nós temos lá a nossa classe de discipulado. Né? Eu já falei para os irmãos que antigamente essa classe era chamada de catecúmenos, ou seja, é um curso preparado para novos batizandos, aqueles que estão se preparando para o batismo, para a profissão de fé, para entender, né, o passo que eles estão tomando, entender o chamado de Deus para a sua vida. Então, essa classe de catecúmenos, ela foi criada com esse propósito. E que hoje é chamada de classe de discipulado. Concordo, é um discipulado. Mas muitas vezes na igreja o discipulado se resume a essa tarefa. E muitas vezes se resume a tarefa para o pastor da igreja. Mas, realmente, nós temos que entender que discipular é uma tarefa contínua da igreja. Ou seja, a escola dominical, como nós estamos tendo aqui, e temos também presencialmente, quando nós retornarmos, né, depois de toda essa pandemia passar, e tínhamos no passado, a escola dominical é uma agência formadora de líderes, de crentes firmes no Senhor. E muitas vezes desprezada. Né? Muitas vezes desprezada. Né? E muitas vezes as pessoas não dão tanto valor à escola bíblica dominical. É um meio também de estar discipulando, porque lá nós aprendemos. Nesse canal que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo cada vez mais a seguir a Cristo de uma maneira melhor, desafiadora e tudo mais. Né? Então, ou seja, a igreja tem que entender isso. Não é somente ir lá evangelizar, trazer a pessoa e largar ela do jeito que ela está e assim vai, e ela vai crescendo com o passar do tempo. Muitos acabam não crescendo. Muitos problemas que acontecem na igreja é falta de um crescimento espiritual, falta de maturidade cristã. Tem muitos crentes que ainda não conseguem ter um alimento mais sólido, né? mais um pouco mais complicado, porque o seu conhecimento é limitado, porque ele mesmo não se empenhou ou talvez não foi ajudado na sua tarefa de ser realmente um discípulo e discipular ao Senhor, né? Depois aqui Mark Dever dá
uma frase aqui na página 70 da nossa lição. Ele fala o seguinte: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo liberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Né? É exercer boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, que é de forma que essa pessoa se torne mais parecido com Cristo, né? Mais parecido com o Senhor. Então isso é discipular. Eu vou ler novamente o texto que eu li pela manhã, Efésios capítulo 5, tá? Efésios capítulo 5, Paulo diz, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o desejo de Paulo, a oração de Paulo para com, é, para com a igreja de Éfeso e para cada um de nós, né? Qual o desejo de Paulo? Que nós possamos ser parecidos com Cristo cada vez mais. Ser discipulado é ensinar, é se empenhar a cada vez mais levar essa pessoa a ser parecido com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Levar pessoas a ser imitadores de Deus, né? Andando como Jesus assim ensinou. Depois ele continua aqui: o alvo é grandioso, ser como Jesus. Então precisamos ser intencionais. Isso significa que discipular necessariamente envolve tomar iniciativa. Não é algo passivo, né? Envolve buscar uma pessoa que deseja crescer. Mas como faremos isso? Há vários elementos que poderiam ser ditos, mas envolve pelo menos ensinar, corrigir, servir de modelo e amar. Olha só que interessante que o, o Mark Dever coloca aqui nessa lição, né? É algo que deve ser, não deve ser passivo, mas deve ter iniciativa. Então, que você, meu amado irmão, possa ter a iniciativa de ajudar aquele que talvez está fraco na fé, está desanimado na fé, né? Se compromete a sentar com ele, orar com ele. Uma prática que nós estamos perdendo na igreja do Senhor Jesus nesses tempos é de estarmos orando uns pelos outros. É claro que agora está difícil, porque estamos em isolamento social, não podemos ir na casa de um, na casa do outro, mas nós podemos falar, talvez, via rede social, né, via WhatsApp, uma mensagem de vídeo, orar com aquele irmão, compartilhar alguma bênção recebida ou algum desafio que a pessoa está passando. Eu lembro quando eu era jovem, logo quando eu me converti a Cristo, na década de 80, nós tínhamos essa prática, era muito bom, como enquanto jovem, nós íamos na casa de um, na casa do outro, pegava o violão, vamos cantar aqui, vamos cantar juntos. E quantas vezes eu se reuni com alguns amigos meus para estarmos orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros a levar a carga. Isto é fazer discípulos, né? Ajudando uns aos outros a levar a carga. E muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil na sua vida em geral, que ela precisa de apoio, de incentivo, de consolo, de direção. E você pode ser esse agente. Então aqui ele fala algo importante, né? Que alguns elementos importantes, fundamentais no aprendizado, tá? Que é ensinar, né? Então, ou seja, nós ensinamos a pessoa a obedecer a Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou professor, eu não tenho esse dom. Claro, nem todo mundo tem um dom de dar aula. Nem todo mundo tem esse dom. Mas você pode ensinar sim aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você pode passar para aquela pessoa o pouco que você sabe, né? Compartilhar o amor de Cristo. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Evangelização é tarefa do pastor, do presbítero, do diácono e tudo mais. Mas você pode evangelizar sim, você pode falar da sua experiência pessoal com Cristo, o que você era, o que Cristo fez por você, o que você hoje tem desfrutado, né? Então, ou seja, nós podemos, né, com certeza, e é tarefa nossa estarmos ensinando uns aos outros. Corrigir. Talvez você veja o teu irmão cometendo alguma coisa que desagrada a Deus, né? Não quer dizer que você vai chegar, tá bom, vou contar para o pastor da igreja, para ele chamar a tua atenção lá, né? Não. Você pode talvez chegar lá e conversar com aquele irmão, talvez uma simples conversa. Você ajuda ele a mudar o rumo, a direção da sua vida.
O livro, eu estou lendo a palavra de Deus e estou lendo o livro de Ezequiel. E no livro de Ezequiel, bem no comecinho, nos primeiros capítulos, falam do Atalaia. Eu não me recordo agora aqui o capítulo certo, mas eu estou lendo essa semana, eu li sobre um texto muito conhecido sobre o Atalaia, né? Que Deus nos colocou como Atalaia. Então ele fala, se você vê teu irmão pecar, você vê teu irmão errar e você não for lá corrigi-lo, eu requererei da tua mão o sangue daquela pessoa. Ele fala isso para todos nós. Vamos ler esse texto? É um texto fundamental para que nós possamos entender que também é função nossa, que a correção está envolvida com o discipulado e que a função nossa é estarmos exortando uns aos outros. Claro que com amor, né? Claro que com amor, não com ódio e tudo mais, tá? Diz assim, no Ezequiel capítulo 3, versículo 17 em diante. Tá? Depois leio todo esse capítulo, não vou ler todo o capítulo, só alguns versículos. Diz o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Claro que é um chamado especial que Deus fez para Ezequiel, que foi um grande profeta, que profetizou num período que eu já compartilhei com os irmãos, do exílio do povo para a Babilônia. Ele trabalhou nesse período, foi um profeta fundamental, chamando o povo à restauração, um profeta que trabalhou para a restauração da nação de Israel, que foi levada cativa para Babilônia, ficou 70 anos na Babilônia, né, sob o domínio dos babilônios, foi humilhada, destruíram o templo, destruíram Jerusalém. Por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus. E aqui ele fala, quando eu disser ao perverso, versículo 18, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Né? E depois no 20 ele fala, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ou cometer um pecado, um erro, né? E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, ou seja, é uma tarefa importante como igreja, né? Nós temos que ensinar, nós podemos corrigir, claro que com amor, não humilhando o irmão, mas tentando ajudá-lo, porque todos nós somos pecadores, meus amados. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Ninguém é melhor do que ninguém. No reino de Deus todo mundo é igual, né, perante o Senhor. E nós podemos assim estar corrigindo, né? Servindo. Olha que interessante. Não ser servido, mas estar servindo. Então, o novo convertido, a cada um de nós temos que se colocar à disposição para estarmos ensinando e ajudando. Isso é discipular, né? É realmente servir. Cristo foi o maior exemplo de servo. Ele se entregou por nós. Ele deu sua própria vida por nós. Ele lavou os pés dos apóstolos, vocês lembram disso? Ele, sabe, multiplicou pães, curou pessoas. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele se humilhou, tornou homem como nós, sendo o próprio Deus. Foi o maior exemplo de humildade e de serviço. Então, que nós possamos ser imitadores de Cristo, né? E servir de modelo. Olha uma coisa importante, nós temos que entender. Você, meu amado irmão, e eu fomos chamados para ser luz e sal da terra. Para que o nosso testemunho seja impactante, transformador nessa geração corrupta. A igreja do Senhor Jesus, e por isso que nós estamos estudando sobre 9 marcas de uma igreja saudável, ela tem que ser uma igreja relevante para a sociedade. Tem que ser uma agência que possa estar propagando o evangelho, as boas novas, chamando as pessoas ao arrependimento e para que as pessoas tenham um novo encontro com Deus. Para que haja uma transformação na sociedade. Quem há de transformar a sociedade não são os políticos. Não pense você que agora teremos uma eleição agora em novembro, né? Se não me engano, é novembro, teremos a eleição para prefeito. Novembro, coisa assim, não estou bem lembrado. Sei que vai começar agora a campanha, né? Já começou a campanha.
E não pense você que ao eleger um novo prefeito, tudo vai mudar na nossa cidade. Rapidamente, em pouco tempo, tudo vai mudar. Não é isso. Não é assim. Que a igreja seja um agente transformador da sociedade. Ela será um agente transformador quando cada membro entender que nós somos discípulos radicais de Cristo. Que nós somos discípulos, estamos seguindo a Jesus Cristo. Aquele hino que você ouve na televisão, que naqueles programas do missionário R.R. Soares, é um hino muito bonito. Estou seguindo a Jesus Cristo, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Esse hino aí eu aprendi quando eu comecei a seguir a Cristo. Em 80, mais ou menos em 82, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Então não é exclusividade claro, ele canta muito bonito, né? Eu acho que é uma marca muito grande do seu culto, das suas pregações, né? Que muitas pessoas estão ouvindo, que Deus abençoe a vida dele, que ele possa continuar pregando o evangelho e alcançando vidas, né? Essa é a nossa oração. Mas, realmente, nós temos que entender que nós somos modelo. Nós somos luz para o mundo e sal da terra, né? Estou vendo aqui os irmãos participando aqui do, do YouTube e também do Facebook. A maioria está no Facebook. É um prazer, tá? Um prazer receber todos, tá? É um prazer mesmo ter vocês aqui conosco na nossa escola bíblica dominical. E então, ou seja, essa é outra marca importante, né? Quando nós falamos em fazer discípulos, né? O que é discipular? É servir de modelo. Entender que nosso testemunho cristão é importante para alcançar pessoas e para fortalecer pessoas no caminho do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, confesso para vocês, onde muitas vezes acontecem escândalos, né? Nós vimos aí recentemente pessoas que se dizem ser líderes de igrejas sendo presos. Um por corrupção, outro porque assassinou o próprio marido, que era pastor também, e assim vai. Vários escândalos. Isso mancha a imagem do Evangelho. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o dono da obra. E Ele com certeza há de fortalecer a sua igreja, fortalecer cada um de nós, para que possamos assim continuar firmes, né? Depois ele fala também amar. E lá no último parágrafo, na página 70, tá? O último parágrafo da página 70, o autor aqui ele fala: por fim, envolve amar, envolve receber em seu coração e gostar de estar juntos, envolve chorar nas dificuldades e ser ombro amigo na morte de um parente próximo, envolve alegrar-se com as bênçãos de Deus e o nascimento de um bebê, envolve se importar e buscar os interesses daquela pessoa primeiro, envolve ser paciente com as imaturidades e agir em bondade. Envolve orar continuamente e até mesmo sofrer como que dores de parto, até Cristo ser formado naquela pessoa. Olha só que tarefa difícil, né? Eu creio que é uma tarefa muito difícil quando nós falamos de discipular. Todas elas são difíceis. Tenha certeza disso, né? Todos esses elementos que o autor da lição coloca aqui são difíceis. Ensinar é uma tarefa muito difícil mesmo, né? Não é fácil ensinar, de transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu creio que você tenha aprendido, espero que você tenha aprendido com essas lições, com as pregações, que você possa ensinar, né? Corrigir com amor, não é jogar pedra no irmão, colocar o irmão na parede, chamar ele que ele é um incrédulo, não. Exortar e corrigir. São tarefas importantes, que envolvem toda a igreja, com certeza. Nós podemos sim, né, ajudá-los nas suas dificuldades. Servir de modelo. Né? Servir e servir de modelo. Né? Se colocar à disposição para ajudar esses irmãos e se colocar à disposição do Senhor e ser modelo para o rebanho. Outra tarefa fundamental, né? Ser luz da terra. E aqui fala amar. Eu achei interessante, né, que ele fala aqui o que é realmente amar, o que envolve
né? Amar uns aos outros, né? É gostar de estar juntos. Eu imagino que você, meu amado irmão, está sentindo falta de estarmos na igreja. Como é bom estar ali. Eu sei que nem todos estão podendo ir, nem todos estão indo para os cultos. Não pense você que os cultos online são substitutos do culto presencial. Não. Os cultos online são necessários, devido ao momento que estamos vivendo, e também é uma ferramenta útil para estarmos alcançando outras vidas para Cristo. Nós fizemos um levantamento no nosso YouTube e, olha, nós tivemos um alcance fantástico. Pessoas em diversos países, como Moçambique, no Egito, na Alemanha, nos Estados Unidos, 3 pessoas nos Estados Unidos, né? Pessoas no Reino Unido, pessoas ao redor do Brasil, em vários lugares do Brasil. Hoje temos uma irmã conosco, que é da igreja de Vila Santa Isabel, que mora lá no Vila Carrão. Ou seja, é uma ferramenta útil, né? Tanto o Facebook quanto o YouTube, nós podemos aí alcançar muitas pessoas, né, para Cristo com nossa mensagem. Mas estar juntos é algo fantástico, né? Eu sinto falta da comunhão, de estar ali abraçando os irmãos. Nós não podemos fazer isso. Claro, temos que ser prudentes, como nós aprendemos de manhã, andando com prudência. Mas nós temos que entender isso. Depois ele fala, chorar nas dificuldades, ser ombro amigo na morte, né? Alegrar-se com as bênçãos de um nenê que nasceu, ou de alguma vitória que o irmão teve na vida cristã, né? Envolve se importar com o interesse daquela pessoa, não o meu próprio interesse, não ser egoísta, mas entender que eu estou servindo a Deus e o objetivo principal é o interesse do outro. Envolve, né, ser paciente com as imaturidades. Muitas vezes nós vamos ver irmãos que são imaturos. Eu já vi crentes de 30, 40 anos de evangelho que são imaturos na fé, que não cresceram, ficaram estagnados. Então, ou seja, talvez não tiveram um alimento sólido, uma ajuda, um discipulado na sua vida. Não tiveram irmãos que estiveram ali para ajudá-los na sua caminhada. Então, entenda isso, tá? Envolve orar continuamente, até mesmo sofrer com dores de parto. Orar uns pelos outros. Orem por mim, eu peço que vocês orem para mim como pastor. Eu tenho orado por vocês. Né? Que possamos orar por todos os que nós conhecemos. E sabe de uma coisa? Deus vai mover pessoas para orar por nós. Pessoas que nós nem imaginamos estarão orando pela nossa vida, tá? E o ponto 3 fala implicações para a vida da igreja, né? A igreja é o projeto de discipulado de Jesus. A igreja é o projeto de discipulado de Jesus. É isso que Mark David diz, né? Jesus, ele veio para morrer por nós e fazer discípulos. Tanto é que ele chamou os seus 12 discípulos, né? Os 12 primeiros ali. Homens que talvez eu e você não teríamos escolhido. Teríamos escolhido pessoas aí que falam melhor, mais bonito, pessoas que têm uma boa aparência, são bem vestidos, de uma classe social melhor. Nós íamos escolher de outra maneira. Mas Jesus chamou pescadores, homens rudes, publicanos. Chamou pessoas simples. Né? Ele foi na casa de pessoas simples. Ele foi na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Né? Já pensou? Imagina só Jesus viesse aqui hoje e fosse na casa do Gilmar Mendes. Fala assim, não, senhor, vai na casa do Sérgio Moro. Né? Vai na casa do Sérgio Moro, não pode ir lá, não. Não. Jesus não escolhia, não fazia acepção de pessoas como nós fazemos. Ele era uma pessoa de coração. Então ele escolhe aqueles homens, prepara aqueles homens, discipula aqueles homens. Eles estavam preparados para ir para o campo. Eles pedem para que eles ficassem em Jerusalém para receber do alto poder. Em Atos capítulo 2 narra que o Espírito Santo desce sobre a igreja e ali realmente começa uma tarefa de evangelização em massa, porque mais de 3 mil pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Muitos estavam ali, ouvindo da grandeza de Deus, cada um falando na sua própria língua, mas todos entendiam. Foi um milagre que aconteceu ali, né, naquele momento, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Ou seja, tudo isso porque Jesus tinha o projeto de que a igreja fosse um agente discipulador. Para que, através da igreja, vidas fossem alcançadas e tornassem discípulos de Cristo, fiéis ao chamado do Senhor. Né? Então, eu vou ler nesse ponto 3, que é o último ponto, tá?
que fala o seguinte, na página 71, você pode acompanhar na sua revista. O que isso significa para a vida da igreja? Significa que você deve buscar um irmão mais maduro, ou mesmo seu pastor, para que eles os ajudem a seguir a Cristo. Significa que você deve ajudar um irmão mais novo a crescer na fé. É responsabilidade de cada membro da igreja. Olha que interessante, né? Você deve buscar o irmão mais novo, o irmão mais maduro, ou mesmo o seu pastor, para que eles ajudem a seguir a Cristo. Se você está passando uma dificuldade na vida cristã, estamos à disposição. Eu, como pastor, nós temos vários irmãos que estão hoje aqui presentes, participando aí na nossa aula. Você possa, assim, pedir ajuda. Me ajude a caminhar. Eu quero ser um cristão. Quero vencer. Tenho algumas dificuldades na minha vida. Quero começar a sair contando para todo mundo. Mas às vezes aquele irmão mais chegado, mais próximo de você, você pode falar assim: olha, eu tenho algumas dificuldades. Eu quero vencer essas lutas, essas fraquezas. Me ajude. Vamos estar juntos. E assim nós nos ajudamos uns aos outros, né? Uns aos outros. Então, ou seja, como nós vimos, o discipulado é algo fundamental para que a igreja possa cumprir a grande comissão, tá? E a conclusão da nossa lição, estamos chegando no final da nossa lição, diz o seguinte: na primeira marca vimos que a exposição da palavra deve reverberar na igreja. Na primeira marca, né, nós vimos sobre a palavra de Deus, né, que ela é fundamental. Né? A Bíblia é o nosso farol, a Bíblia é a nossa base. Nós não podemos jamais, né, ter outro livro, outra autoridade além da palavra de Deus. Isso é fundamental na nossa fé. Na fé evangélica protestante, né, uma igreja evangélica verdadeira, saudável, uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática, infalível, inerrante, eficaz. Grave bem isto. Infalível, que ela não falha, né, tudo que ela promete, todas as profecias se cumpriram e hão de se cumprir. Ela é inerrante, não tem erros. A Bíblia não tem erros. Né? Ela foi inspirada por Deus. Deus usou homens, cada um na sua época. Muitos não se conheceram uns aos outros, mas a Bíblia existe o quê? Uma ligação entre os livros. E essa ligação é Jesus. Né? E eficaz, porque ela é viva. Ela transcende e fala conosco. Tá? Então, nós vimos que a primeira marca da igreja é a palavra de Deus. Né? E o primeiro eco deve ser nos relacionamentos de discipulado. A palavra de Cristo deve habitar ricamente na igreja e transbordar em instrução e aconselhamento. A palavra de Deus deve transbordar no nosso coração. Ela deve fazer morada em nossas vidas. Quando eu trago algo para vocês, quando eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para vocês, seja online, seja presencial, seja uma pregação, seja um estudo, a Bíblia tem que falar comigo primeiro. Tem que falar ao meu coração, para que assim eu possa depois transmitir a vocês. Então você que tem ouvido a palavra, você que tem aprendido, que você possa levar avante o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Que Deus sim nos abençoe. Nós terminamos então a nossa aula hoje, a aula do discipulado. Foi um prazer ter vocês conosco, tá? Foi um prazer muito grande, né? Nossas aulas. Que você possa fazer comentários, participar, tá? Nós estamos participando todos os domingos às 18 horas, a nossa Escola Bíblica Dominical, tá? Eu queria agradecer algumas pessoas que estão conosco, a irmã Celina, lá do Parque das Nações, alguns irmãos do Parque das Nações, como a Roberta também, está conosco, a Júlia Barbulho, tá, Júlia? Foi um prazer. Você aí lá da Vila Santa Isabel, tá? É um prazer muito grande ter você conosco aqui, tá bom? Então, que Deus te abençoe poderosamente, né? Que Deus possa te dar graça e força cada dia mais, tá bom? Manda um abraço para a sua igreja, para o seu povo lá, tá? Manda um abraço lá para o seu pastor, pastor Ferreira e todos lá. E agradecer os demais irmãos da nossa igreja, né? Temos aqui o Alexandro, né, que esteve de manhã no culto, está conosco aqui, lá no trabalho, a Lina, que sempre está conosco, né, Lina? Prazer. A Edna também, que está aí trabalhando firme e forte, nas aulas dela também na escola dominical, que são fundamentais, tá? O Marcelo, que tem sido aí um braço direito, alguém está nos ajudando muito com a parte técnica. Agradeço muito pela sua vida, viu, Marcelo? Você tem sido uma bênção aí para cada um de nós, que Deus possa te honrar mais e mais, tá? Rogério também, que está aí firme e forte, trabalhando, participando, nosso presbítero, né? Deus abençoe sua vida, que continue em oração, tá? E todos vocês, que Deus possa nos abençoar, tá bom? No YouTube eu ativei
comentários, tá? Semana passada, no culto de oração, não apareceu os comentários no YouTube, eu descobri por quê. Porque eu coloquei que o conteúdo não era impróprio para criança. Quando nós colocamos que o conteúdo é para crianças, o chat fica inativo, tá? Ele não funciona no YouTube, tá? Então, para que os irmãos participassem, eu coloquei que não, tá? É claro que a nossa mensagem não tem nada de mal para as crianças, né? É claro que ela tem a aula que a Edna manda toda semana para elas, a irmã Cristiane, o irmão Rogério também manda para os adolescentes. Eles têm a aula deles, né? Mas se eles quiserem assistir, não tem nenhum problema também não, tá? Desde que esteja com os pais, não tem nenhum problema aí, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê força, que possamos estar firmes e fortes aí durante a semana. Não esqueça que semana que vem estaremos estudando sobre liderança, tá? Sobre a marca número 9, tá? Que é a última marca, tá? A última marca que nós estamos estudando, depois nós temos outros assuntos para tratar, que é sobre liderança, uma liderança saudável, firme, forte no Senhor. Nós teremos com certeza uma igreja forte, né? Uma igreja forte também é necessário ter uma liderança forte, uma liderança madura, né? Uma liderança serva que possa estar servindo ao Senhor. Vamos orar então, encerrando nossa aula. Um prazer tê-los conosco. Domingo que vem eu te espero novamente nesse mesmo horário. E terça-feira, não quarta-feira, terça-feira, nosso culto de oração, às 19 horas, também ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você poderá acessar, tá bom? O YouTube eu estou transmitindo do meu canal, PR Assis. Entre lá, né? Se inscreva, eu estou colocando algumas mensagens, alguns cursos de discipulado, de liderança. Estou no começo ainda, né? Pretendo aumentar mais ainda, que você possa assistir, curtir, deixar um like lá. Também o Facebook da igreja, se inscreva, você que não se inscreveu ainda, deixa um like lá para que você possa, assim, estar apoiando os nossos trabalhos, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa divulgar esses vídeos para quantas pessoas quiserem, tá? Mande, espalhe, vamos mandar para o mundo afora. Estamos alcançando o mundo, olha só. Nós chegamos lá no Japão, chegamos na Coreia do Sul, chegamos no Egito, um país onde há dura perseguição. Né? Estamos chegando na Alemanha, nos Estados Unidos, olha, em vários lugares. No Reino Unido, em lugares do Reino Unido que nós pouco temos contato, pessoas estão assistindo os nossos vídeos. Então, que Deus assim nos abençoe, tá bom? Fique com Deus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse momento, por esse dia. Obrigado por essa aula que aqui nós terminamos. Obrigado por esse assunto tão importante que é ser um discipulador. Possamos aprender, ó Pai, a ser seguidores de Cristo, autênticos, servos, possamos olhar com alegria e com esperança, ó Pai, e servi-lo a Ti de todo o coração. Cuida, Pai, da Tua igreja, cuida do Teu povo, ó Pai. Nos dê paz, nos dê graça, nos dê sabedoria, ó Pai. Abençoa a semana que está se iniciando, seja uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana de vitória. Abençoa aqueles que estão doentes, que estão nos leitos dos hospitais. Oramos novamente, ó Pai, pelo André, pela Andréia, que sente, ó Pai, com a partida da sua mãe, Dona Josefa. Conforte aqueles corações e conforte cada família e nos fortaleça. Nós oramos. No nome santo e amado de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe. Fique com Deus. É um prazer tê-los conosco, tá? Fique com Deus. Que Deus te dê graça e força. Amém.